tudo especial. Aqui Deco Domingues, presidente do Instituto Teotônio Vilela. Estamos hoje inaugurando um novo canal de comunicação, o nosso ITV, o podcast da social-democracia. E para este momento escolhemos um tema muito importante e sempre atual, a democracia, enquanto possibilidade de participação, enquanto reconhecimento e inclusão das diferenças que constituem a unidade social. O que é democracia? Qual a sua importância? Para esta reflexão, convidamos o professor Preza para que nos compartilhe a sua sabedoria. Afinal, este governo do povo, para o povo, pelo povo, como se encontra hoje? Qual a sua origem histórica? Professor Preza, bom dia. Estamos muito felizes aqui por este momento de inauguração deste instrumento de formação, de conscientização e de chamamento da população para efetivamente interagir, legitimando o poder público do Estado, no acompanhamento das suas ações, eu diria também na própria fiscalização, na administração pública, na arte de elaborar a lei dos parlamentos. Bem-vindo e compartilhe com a gente o que é democracia. Primeiramente, Deco Domingues, nosso presidente do ITV, muito obrigado pelo convite. Então, eu começaria respondendo por aquilo que a gente tem nos manuais de teoria política e de história política, que é a origem histórica e etimológica do termo. Demos, crácia. Cracia, no grego antigo, poder, e demos, que é um conceito bastante complexo, mas que hoje a gente pode resumir, de certa forma, dizendo que é o povo. Então, o povo escolhendo aqueles que governarão esse mesmo povo. Então, o povo escolhe os governantes, os governados escolhendo os governantes. Essa nem sempre foi uma ideia pacífica, mesmo lá na Grécia Antiga. Muita gente celebra a Grécia Antiga, mas Aristóteles, por exemplo, criticava a democracia, dizia que o melhor governo era a aristocracia. Arete em grego antigo é virtude, os aretói, os virtuosos. Mas a ideia de o povo, os governados, escolher os governantes, ela foi crescendo, mesmo durante a Idade Média. Muita gente critica a Idade Média, mas tem muitos autores nesse período que celebram a ideia de que os governantes têm que ser legitimados porque foram eleitos pelos governados, e, obviamente, depois do Renascimento e no Iluminismo, fundamentalmente com Rousseau, no livro Contrato Social, a ideia de que os governados devem eleger os governantes pelo critério da maioria. Então, a maioria escolhe, a maioria simples, que é um conceito bastante polêmico, mas, enfim, a maioria escolheu aqueles que vão governar, e estes que foram escolhidos por essa maioria, uma vez eleitos e reconhecidos como tais, governam para o todo. Então, dizia Rousseau, para terminar essa primeira pergunta, a vontade geral é diferente da união das vontades particulares. Vou repetir, a vontade geral é diferente da união das vontades particulares. Ou seja, é óbvio que os eleitos não representam 100%, representam 51%, para fazer um cálculo, né? 50 mais 1, ou pode representar 60, 70, dependendo da eleição, que é raro, mas o fato é que, uma vez eleitos pelo critério da maioria, estes governantes representam o todo. Então, essa é a primeira resposta que eu daria. Democracia é o regime de governo onde os governantes são eleitos pela maioria dos governados para representar o todo. Perfeito. E com isso vem a segunda pergunta. Basta esta compreensão para a efetiva democracia? Pois é, Deco. Essa ideia que foi sendo construída fundamentalmente no século XIX, começo do século XX, para quem se interessa em leituras, eu indico John Stuart Mill. A Inglaterra foi o primeiro país do mundo que tentou implementar um sistema eleitoral, um sistema distrital. Se discutia muito na época, no século XIX, as electoral franchising, como chamava o John Stuart Mill. Basta que os governantes sejam eleitos pelos governados. Eu vou lembrar aqui um fato histórico tenebroso, que foi a ascensão de Adolf Hitler ao poder na Alemanha. Hitler deu um golpe, é evidente, em 1934, mas antes disso ele chegou ao poder de forma legítima.
Em que sentido? Dentro das regras do jogo constitucional do que nós chamamos da Constituição de Weimar, na Alemanha, né? no pós-Primeira Guerra Mundial, Constituição de Weimar de 1919. Então, o Partido Nacional Socialista Trabalhadores Alemães era um partido, vamos assim, para as pessoas entenderem, como se tivesse registro no TSE brasileiro. Vendo a mutação na histórica, no tempo e na geografia, na Alemanha era um partido que elegia representantes. Goebbels foi eleito, se eu não me engano, deputado pelo Partido Nazista. Então, imagina, Hitler chegou, num primeiro momento, legitimamente ao poder, dentro das regras do jogo. Então, não basta. Não basta que os governantes sejam eleitos pelos governados. É necessário ter eleições justas, corretas, sem manipulação dos resultados, com sufrágio universal. O que é sufrágio universal? Durante o século XIX, a primeira grande briga política foi que as mulheres não votavam. Então, como assim as mulheres não votam? As mulheres votam. Nos Estados Unidos da América, até a década de 1960, alguns estados da Federação Norte-Americana, negros não votavam. Um absurdo. Pois bem, o sufrágio universal tendo a maioridade civil como critério mínimo, hoje no Brasil até antes, com 16 anos, mais opcional, mulheres, homens, ricos, pobres, negros, brancos, amarelos, azuis, vermelhos, não interessa, todos podem votar. Então, não basta só a legitimidade de ter sido eleito pela maioria, mas é necessário que essas eleições sejam justas, corretas, não manipuláveis e com sufrágio universal. Discussão essa que retornou no Brasil recentemente com uma crítica às urnas eletrônicas, que nós sabemos que são totalmente seguras e existem problemas em todos os países do mundo democrático, Estados Unidos, Alemanha, Áustria, mas são problemas que não afetam de forma alguma o resultado e o respeito à vontade do eleitor. Mas te respondendo, não basta. É necessário o respeito ao sufrágio universal, é necessário que não ocorra manipulação das eleições e é necessário que elas sejam justas e corretas. Excelente. Eu, lhe ouvindo, me veio a lembrança de recentes atos de vandalismo, de violência, de intolerância. E este é um desafio da nossa democracia hoje. Efetivamente perceber o outro como parte de si. A sociedade é uma unidade de diferenças. E neste sentido é que nós reportamos a percepção do Reichstag, do Estado nazista, também da segregação racial na África do Sul, no Apartheid, que demonstram uma legalidade que não corresponde a uma legitimidade, a uma justiça. Quais os desafios da democracia no nosso Estado contemporâneo? Pois bem, eu vou juntar dois autores clássicos, Rousseau e Locke, né, John Locke. Quando Rousseau dizia que a vontade geral precisava ser respeitada e que ela era diferente da reunião das vontades particulares, muita gente compreende mal Rousseau. Ele também estava falando no aspecto de essa vontade geral, e ele o grande texto inaugural da vida intelectual do Rousseau, é um discurso acerca da liberdade, contra a escravidão, né? Nenhum homem pode ser escravo, nenhum ser humano pode ser escravo. Vejam que ele está de mãos dadas com uma tradição que foi iniciada antes por Locke. Essa vontade geral tem a ver com o direito natural, ou o que nós chamamos hoje de direitos fundamentais ou direitos humanos. Quem estuda essa parte do direito sabe que o uso da expressão direito natural, direito fundamental, direito humano tem lá suas nuances. Mas Locke dizia assim, olha que interessante, me parece, Deco, que aqui vai se reunir com o que aconteceu no nosso país recentemente. O governante eleito pelo governado, basta, não basta. As eleições foram justas, basta, não basta. Esse governante tem que ter legitimidade, respeitando, acima de tudo, 3 direitos. Direito à vida, o direito à propriedade, em que sentido Locke está falando isso como um contratualista? É necessário que a propriedade do que eu estou produzindo para alimentar a minha família, por exemplo, é claro, Locke está escrevendo lá no século XVII, o Estado não pode exceder na tributação, então eu produzi 10 sacas de trigo, o rei diz, olha, vão nos invadir aqui o inimigo, vão queimar nossas terras, matar nossos filhos, eu preciso de 2 sacas para formar o exército. Aí passa a guerra, o rei diz, olha, agora eu tenho que manter as tropas, eu vou precisar de 4 sacas. Agora, pensando bem, eu vou precisar de 7 sacas das 10 que tu produz. Não, quando eu afeto o direito de propriedade dessa forma, eu afeto o direito à vida.
E, finalmente, o Estado tem que respeitar uma liberdade básica dos seus cidadãos. Então, não, você agora não pode mais plantar trigo, mas como assim não? Porque os interesses, sabe-se lá quais? Não, eu tenho a liberdade de produzir aquilo que vai levar o sustento à minha família. Então, o respeito à vida, à propriedade e à liberdade. O que chama-se rule of law, em inglês, que é a regra do direito. Esse law não é legal, esse law é o natural law. Então, a democracia moderna, a democracia contemporânea, é os governantes sendo eleitos pelos governados, com respeito ao resultado das eleições, com sufrágio universal, mas, acima de tudo, governantes que são legitimados pelo respeito aos direitos fundamentais, e isto só é possível se nós tivermos um ambiente de tolerância. O mesmo John Locke escreve uma carta acerca da tolerância. Então, naquela confusão que era lá, no final do século XVII, na Inglaterra, nas revoluções inglesas, mas eu posso tolerar o intolerante? Era basicamente o que John Locke escrevia lá em 1680 alguma coisa. Resposta do Locke, não. Eu não posso tolerar o intolerante, porque aí não haverá tolerância. Parece um argumento circular, mas está na ordem do dia hoje. Então, Locke vai dizer, e outros pensadores liberais vão dizer, não, liberais no amplo sentido da expressão, vão dizer, é preciso tolerância. Tolerância para que exista o debate de ideias, para que se chegue a eleições justas, corretas, com respeito às minorias e respeito à vontade da maioria. Então, tolerância, respeito aos direitos fundamentais, e aí eu termino aqui, Deco, com Hannah Arendt. A ação política, e a Hannah Arendt pensa na antiguidade, mas também da antiguidade à modernidade, a ação política é um dos momentos mais sublimes da experiência humana. É quando nós renunciamos por completo ao uso da violência, aonde eu troco as minhas ideias com o Deco, Deco troca as ideias comigo, e nós, mesmo não concordando com tudo, chegamos a um consenso para o bem comum, renunciando totalmente à violência. Isso os antigos já faziam, claro, num outro contexto, então gregos, romanos, quando iam para o Senado, tudo bem, uma sociedade excludente, escravagista, mas vamos fazer uma questão histórica aqui, né? Não, mas eram lá mais de 2.000 anos atrás, mas os senadores, quando iam para o Senado, eles iam de toga, desarmados, de coração aberto, para que uns, através da retórica, da filosofia, uns convencessem aos outros. É claro que esse meu exemplo tem que ser feito adaptações ao mundo moderno. No mundo moderno, deputados, senadores, vereadores, prefeitos, governadores, presidentes, eleitos democraticamente, com respeito às regras do jogo, devem respeitar os direitos fundamentais, devem ser tolerantes e devem, de qualquer forma, renunciar à violência. A política é um momento sublime da natureza humana, usando Hannah Arendt. Portanto, o totalitarismo, o autoritarismo é a negação da política. A política democrática é respeito, tolerância e paz, para que a sociedade possa se desenvolver. E esse é o projeto moderno, projeto inaugurado lá no Renascimento, e que vem até os dias de hoje, com muitas imperfeições, nós estamos tentando corrigir, baseados lá naquela origem histórica da Grécia Antiga, que evidentemente não pode ser considerado todos os fatores lá do mundo antigo, mas no mundo moderno é isso, respeito aos direitos fundamentais, tolerância e respeito à vontade do eleitor nesse cenário. Eu diria que isso é a democracia, a verdadeira democracia. Quem sou eu, Deco, para dizer o que é democracia, mas essa é a minha opinião. Esclarecedora a tua contextualização. Me reportando ao Lira Filho, que diz o direito não é, o direito é sendo, a democracia não é, a democracia é sendo. É sendo na medida que compreende e respeita a liberdade, a diversidade, promove a paz, promove a justiça, compreende a razoabilidade enquanto racionalidade, ponderação, e é o que nós precisamos hoje. Um Estado que promova estes valores no seio da sociedade. Muito obrigado, professor Breza. Se tu permite só claro. Lembrar a frase de Winston Churchill, muito famosa, a democracia é o pior regime de governo, com exceção de todos os outros. Excelente, excelente. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, parabéns. Seguimos juntos aqui, em breve, novas edições.
Nos acompanhe nas redes sociais, no Instagram, no nosso site itvrs.com.br e no nosso canal do YouTube, ITV. Muito obrigado.